Bom, eu, Fabiana, eu sou da Faculdade de Letras, como o Silvão falou. Toda a minha formação é em letras, eu tenho graduação em letras na Paraíba, porque sou paraibana, e fiz o mestrado e doutorado aqui na UFAL. Depois do concurso, eu já tenho uns 20 anos de UFAL, e na Faculdade de Letras eu atuo na graduação, né, na extensão, ensino, pesquisa e extensão, e na pesquisa eu tenho alunos do BIPIC e tenho do mestrado profissional, né, do Prof. Letras. Bom, antes de, sim, vou pensar o percurso da minha fala, que vai ser breve, né, porque a gente saiu um pouco dos scripts. A programação era para começar a falar às 14h, e aí nesse horário, sei que está todo mundo bem cansado, então eu vou tentar ser breve. Mas eu fiz uma programação para tentar construir, assim, mostrar para vocês, especialmente a turma de mestrandos, né, a primeira turma, situar vocês nesse contexto que é essa pós-graduação profissional, né, e falar um pouco da experiência do Prof. Letras, que já existe há 10 anos aqui na UFAL. Então, a gente pensou em discutir assim, olha, como é a experiência de vocês, do Prof. Letras, e pensar esses desafios que o ProF vai ter, né, e tem com essa turma inicial. Então, dizer que existe mestrado e doutorado profissional, né? É uma modalidade de pós-graduação de estrito senso, voltada para a capacitação de profissionais. Não, eu vou pedir para a Fernanda passar a próxima página. Lembrar também que eu fiquei muito feliz de saber, a Fernanda é técnica aqui do IF, e ela é egressa da Faculdade de Letras, foi minha aluna na graduação, muito feliz de vê-la. E até convidei para ela voltar lá, fazer um PPGLL, fazer o mestrado, porque tem vaga para servidor na seleção do mestrado. Viu? Tem cota para servidor. Volte. Não, para estudar. Bom, aí dizer que tem mestrado e doutorado profissional, né, na CAPES. Inclusive, eu tirei essa citação numa portaria mais recente, de 2017, que diz assim, o mestrado e doutorado é uma modalidade de pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento, mediante estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Então, assim, a gente às vezes pensa que só existe o mestrado profissional, mas já existe o doutorado em todas as áreas, né, do conhecimento, com essa visão assim, de capacitar o profissional para atuar no mercado de trabalho, né, seja em empresas públicas ou privadas. Pode passar, Fernanda, por favor. E o objetivo geral tem vários, mas um dos objetivos seria contribuir com o setor produtivo nacional, no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas. Então, é sempre naquela ideia de capacitar o profissional, de atualizar, trazer as inovações, para que possam atuar nesse mercado de trabalho. Bom, aí eu faço um recorte, então, depois de ter mestrado e doutorado profissional em todas as áreas, a gente vai para o mestrado profissional para professores de educação básica, né, que é o mestrado profissional, iniciativa do MEC ProEB, que é um programa de educação básica do MEC, né, para qualificar professores de educação básica que atuam nas redes públicas de ensino por meio de uma formação continuada em nível estrito sensu, nas áreas de língua portuguesa, matemática, biologia, química, física, história, artes e educação física mais recentemente. Eu acho que a educação física, se eu não estiver enganada, começou em 2018. O primeiro nacional, né? Profissional nacional. Então, seguindo os resultados dos exames nacionais de avaliação da educação básica, né? O MEC apresentou esse programa ProEB para estimular essa formação continuada dos professores para atuarem nas escolas públicas em especial. E dizer que aqui na UFAL a gente tem realmente 12 programas, né? O primeiro, mais antigo, é o Ciências e Matemática, o PPG-SIM, que se situa sediado no CEDU. Depois a gente tem o Prof. Letras, que é lá na FAO, da Faculdade de Letras. Tem o Profissional Matemática, o Prof. Max, o Instituto de Matemática. Tem o Prof. Bio, o ICBS. Tem o Instituto de Física, profissional em Física, tem um profissional em Química, o Prof. Qui, e em Educação Física, o ProEF.
esses são de licenciatura, né? São mestrados profissionais voltados para professores que atuam na educação básica na rede pública. E temos outros mestrados, tem 2 na FAMED, Prof. Saúde, na FEAP tem o Profiap, que é de Administração Pública, tem Profinit e Renovio no IPB, que são altamente, tem altas notas, né, na avaliação da CAPES, o Renovio. Então, a gente tem 12 programas, é por isso que, infelizmente, a HI, que não está mais aqui no Conholo, diz assim, olha, a gente precisa que a Prefeitura, a PROPEC, olhe para esses programas profissionais. A gente precisa realmente de apoio da PROPEC, né, da UFAL, para que a gente possa fazer convênios com a Secretaria de Educação, para que esse mestrado tenha mais alunos, que a gente tenha mais vagas, que a gente consiga, inclusive, redução da carga horária dos nossos professores, para que possam cursar esse mestrado. O nosso grande sonho é esse convênio, essa parceria, e lá o gestor da secretaria consiga ver, assim, com outros olhos esse mestrado, e incentivar os seus professores a estarem aqui na universidade. Bom, dos 12, né, que existem aqui na UFAL, eu vou voltar mais um pouco para o profissional, né, que é voltado para os educadores, é um programa de pós-graduação, de novo, sempre frisando restrito senso, então a gente está lá ao lado do mestrado acadêmico, embora em algumas faculdades, em algumas unidades, inclusive na UFAL, sempre tem uma distinção entre o acadêmico e o profissional, mas vocês vão ter o mesmo título que um mestrando num programa acadêmico, né? Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor na CAPES, embora eu acho que é a mesma distinção que ainda se faz entre bacharelado e licenciatura dentro de algumas unidades, né? Então, ele é estrito sensu, ele é reconhecido pela CAPES, né? E seguem aos mesmos protocolos de avaliação. A gente preenche a sucupira, assim como todos os outros programas, tem toda aquela demanda de preenchimento, com aquelas datas corridas, os mesmos critérios de avaliação. Tem como objetivo capacitar professores para o exercício da docência no ensino fundamental e médio, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no país. O nosso Prof. Letras ainda não atinge o ensino médio, é só o ensino fundamental, mas eu digo de vocês é fundamental e médio. É um curso semipresencial, com oferta simultânea no âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil, conduzindo ao título de mestre. O nosso é mestre em letras, vocês é mestre em educação física, é isso? Isso, é semipresencial no sentido de que lá no Prof. Letras a gente trabalha, a disciplina tem 60 horas, mas um percentual dessas 60 horas é feita em atividades remotas. Nesse sentido que ele é semipresencial, mas nós temos aulas presenciais nos dias de sexta-feira, sempre à sexta-feira, tarde, manhã e tarde, né? E as disciplinas acontecem durante um ano. É um programa em rede, né, com presença. O Prof. Letras tem presença nas 5 regiões brasileiras, tem em 19 estados, totalizando 48 unidades, sediadas por universidades estaduais e federais. A coordenação nacional do nosso é pela UFRN, de vocês é da Unesp. Então, assim, para mostrar como esse programa em rede tem uma grande capilaridade. No caso do Prof. Letras, ele está nas 5 regiões e em 19 estados. Então, assim, tem um grande potencial de atuar nessa educação básica, né? Embora a gente ainda esteja, assim, no início desse impacto social. São 48 unidades. Tem, por exemplo, a UFRN tem 2 cursos. Tem na estadual do Rio Grande do Norte, na federal. Tem estados como a Bahia, que tem 3 programas. Então, por isso que está essa quantidade de 48 unidades. Eu olhei na página de vocês têm 31 unidades de programas profissional em educação física. E esse é o primeiro aqui de Alagoas, né? Bom, em 2023, o nosso completa 10 anos, né, de contribuição à formação continuada de professores de língua portuguesa e nesse trabalho de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O Oswaldo vai falar um pouco do trabalho dele, né, é um egresso do nosso programa, então a gente tem há 10 anos
formando alunos, né, professores da rede pública de língua portuguesa que atuam no ensino fundamental. Aqui é a organização. Eu coloquei Profiletras, que é o nosso funcionamento, mas eu acredito que o organograma de vocês deve seguir o mesmo princípio. Nós temos coordenações, conselhos e secretarias. Então, existe uma coordenação nacional, que no nosso caso fica na UFRN, a de vocês fica na Unesp, coordenação nacional, e tem a coordenação local, né, que no caso é o Instituto de Educação Física e Esporte, no IEF. Né. Os conselhos, existe um conselho superior gestor, que também tem professores representando todas as áreas, e fica lá na UFRN, e a gente tem um colegiado da graduação, que são os professores que estão inscritos no programa. Temos a Secretaria Nacional, que nos atende, e temos a Secretaria Local, que fica na nossa faculdade, né, que responde e atende às demandas dos discentes. Assim como o Prof. em Educação Física, nós temos uma área de concentração, o nosso é Linguagem e Letramentos, e temos duas linhas de pesquisa, que é Estudos da Linguagem e Práticas Sociais e Estudos Literários. Eu vi que vocês têm uma linha de pesquisa, uma linha de concentração, uma área de concentração e 3 linhas de pesquisa. Coloquei aqui. O PROEF tem como área de concentração Educação Física Escolar, com as seguintes linhas de atuação: Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, Educação Física nos anos finais do ensino fundamental, tem mais uma, acho que é Educação Física no ensino médio. Né? Sobre o processo seletivo, deve ter sido igual de vocês, o processo é nacional, né? Se dá por meio de uma prova. O nosso último aconteceu agora em fevereiro, então é uma prova com 20 questões objetivas e uma questão discursiva. O candidato tem que acertar 70% da prova, né, para que possa ser corrigida a sua prova discursiva, acredito que vocês sejam assim também. E lá é a Compev, semelhante à nossa Coppev aqui, que organiza esse processo seletivo e é aplicado no mesmo dia em todas as unidades. Esse também é um problema. A gente hoje avaliando, já depois de 10 anos, essa forma de ingresso está se mostrando problemática. Porque, diferente do mestrado acadêmico, os alunos não entram com um projeto. Né? Vocês vão fazer o projeto depois de cursar as disciplinas. E, às vezes, a gente tem pensado que essa forma de selecionar esse candidato por uma questão objetiva não tem sido a melhor forma de fazer essa seleção. A gente tem avaliado muito isso. Deixar esse processo na mão da Compev, para ela fazer isso sozinha, ela pega aquela prova de um banco de dados. A gente viu que não é esse perfil de mestrando que eles estão selecionando que nos interessa. A gente viu um probleminha agora, um gargalo nessa última seleção, que nos mostrou um olhar, um alerta para o processo avaliativo seletivo de entrada no Profiletras. A matriz curricular. Nós temos 360 horas ou 24 créditos. Eu observei que vocês têm mais, vocês têm 420 horas. O nosso já foi maior. Aí a gente percebeu que estava ficando pouco tempo para os alunos se dedicarem à pesquisa. Aí houve um enxugamento dessas disciplinas. Né? Isso houve a fora dos coordenadores nacionais, depois de muita discussão, então a gente enxugou algumas disciplinas. E nós temos 4 obrigatórias e... Mas é de vocês. Vou voltar, viu? Desculpa aí, Fernanda, eu acho que não tem... assim, o programa oferece 4 disciplinas obrigatórias e 2 eletivas, é a grade do Profiletras. 4 obrigatórias e 2 eletivas, isso. 3 em cada semestre. 2 obrigatórias no primeiro semestre, mais uma letiva, depois mais 2 obrigatórias e uma letiva. A gente tem feito assim. No primeiro ano, o aluno termina tudo, para o segundo ano, ficar dedicado à pesquisa, né? E à qualificação e à defesa final. E as aulas acontecem no dia de sexta-feira, manhã e tarde. Aí eu vi que de vocês tem horas a mais, né? Como é a primeira turma, vocês vão avaliar isso.
Agora, eu achei muito interessante as 30 horas de atividades complementares que vocês estabelecem, porque essas 30 horas que eu vi lá, que vocês distribuem assim, tem que publicar artigo, tem que participar do evento. Eu vi que tem essas atividades lá distribuídas, participar do PIBID, da residência pedagógica. Eu achei muito interessante, porque vai forçando o mestrando a estar nesses lugares. Fiquei até de levar essa ideia lá para o nosso. Outras exigências, além de cursar esses créditos, o exame de qualificação, né, até o 15º mês do início do curso, você faz a qualificação, e até o 24º mês você faz a defesa. Nesse período também você tem que fazer o exame de proficiência. Geralmente a UFAL que oferta, é a Faculdade de Letras que oferta esse exame de proficiência, que você se inscreve, faz a prova, você tem o resultado, o secretário do programa coloca essa sua nota no CIGA, é tudo muito rápido. Às vezes tem mais de uma oferta ao longo do ano, pode também fazer exame de proficiência em outra universidade. Isso é bem, e é uma prova bem tranquila. Pode fazer em português, inglês ou espanhol. Diretrizes para o trabalho final. Quer dizer assim, o trabalho final assim, é bem especial, porque você é professor, só entra no Profiletras se for professor da rede pública, né, concursado, pelo menos é assim o Profiletras, né, concursado, efetivo, e você tem que fazer uma pesquisa de intervenção na sua sala de aula, no nosso caso, no ensino fundamental. Então, é uma pesquisa de natureza interpretativa e interventiva, que tem como objeto de investigação um problema da realidade escolar ou da sala de aula do mestrando, no que concerne ao ensino, aprendizagem na disciplina de língua portuguesa, né, no ensino fundamental. Geralmente, a gente tem, a maioria dos produtos, dos trabalhos finais, tem sido feito dissertações, trabalho de natureza monográfica. Mas o mestrado profissional também considera como trabalho final produtos, tipo um caderno de atividades, um e-book, uma plataforma com material, um desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, no caso de letras, né? Um software para trabalhar com fonologia. Enfim, é possível também que o seu trabalho final seja um produto desse, de inovação tecnológica, seguido de um relatório em que você apresenta esse produto. Não é só fazer um e-book, tem também uma parte monográfica, fica um relatório. Mas tem essa possibilidade, ou uma monografia ou um produto dessa natureza. Inclusive, na CAPES, na Sucupira, esses produtos finais, assim, tem se buscado que os profissionais desenvolvam mais esses produtos do que dissertações, porque a dissertação está mais no perfil do mestrado acadêmico. Aqui os docentes, diferente de vocês estão com muito trabalho, 4, 5 docentes, nós temos 9 credenciados no Profiletras, 9 docentes, mas alguns deles atuam em outros programas, no acadêmico também. Professor, como a gente tem o PPGLL, né, que é um programa que tem mestrado e doutorado acadêmico, que já existe há 30 anos, vários professores aqui atuam nesse outro programa, então eles ficam somando essa carga horária, né? Ficam com mais trabalho, assume o PPGL e também o Profiletras. Mas somos 9, né? Um colegiado que se articula muito bem, a gente consegue. Nós já temos também 3 turmas, né? Tem a turma 7, que está defendendo agora, tem a turma 8, que está se qualificando agora em maio, e tem a turma 9, que está entrando agora em maio também. Então, assim, a gente tem que se dividir na orientação desses alunos. Então, são quase 30 alunos que a gente tem no momento em Profiletras. Voltando aqui para os docentes para dizer assim, também reforçar a fala, vocês foi da Elisa, do apoio da PROPEP, da UFAL, para incentivar, né, os docentes a participarem dos profs, dos profissionais, também tem a questão da carga horária. Às vezes o professor não assume, é porque não consegue dar conta, porque a gente também tem que atuar na gestão, né, tem que atuar na extensão, então, e tem que dar aula na graduação, é bem difícil também assumir, né, mais carga horária no Profiletras ou no ProF. Bom, produção. A gente já tem 73 dissertações defendidas lá no Profiletras.
né? Nós temos alguns livros organizados com a publicação dos alunos. Sempre é muito bem vista essa parceria de publicação entre o discente e o docente. É importante que o discente, o mestrando, publique seus textos, sua dissertação, seu trabalho final, né? Em parceria com o orientador. Isso é muito avaliado, é muito bem avaliado na CAPES. E nós organizamos, a gente tem sempre um plano assim, de a cada gestão, por exemplo, Silvânia e Elisa, terminando uma turma, publica esses trabalhos, né? E aí a próxima gestão vai publicando os outros. Então, a cada ano sai o resultado das produções daquela turma do ProF. Tem um livro organizado pela professora Adna e o professor Aldir, e tem dois que está saindo agora sobre minha organização do professor Aldir. A gente também trabalha lá, o colegiado funciona assim. Era o professor Aldir, o coordenador, eu era vice. Passaram uns 2 anos, o professor Aldir sai, eu assumo e outra pessoa fica comigo. Terminando meus 2 anos, eu saio, quem era meu vice assume. E assim a gente vai, não deixa aquele coordenador chegar sozinho e ficar perdido no programa. A gente está sempre trabalhando nessa parceria. Quando o coordenador termina o seu tempo, o vice assume e assim todo mundo vai se ajudando. Fazendo seminários, né? Todo ano tem um seminário de pesquisa de Profiletras, onde a gente reúne os grupos, os discentes para apresentar as pesquisas, né? Convida os egressos, que é um grande desafio chamar o egresso para participar, né? Para voltar e mostrar o seu trabalho. Então, a gente tem realizado esse seminário todos os anos, inclusive na pandemia a gente fez online, e são algumas logos que a gente trabalha. No outro, teve o Congresso de Iniciação Científica também, a gente propôs uma atividade, convidamos uma professora, tinha uma verba lá, aí no finalzinho do ano a gente conseguiu convidar uma professora e fazer uma oficina. Vai ter a Bienal, a gente vai fazer uma proposta de mesa e lançamento de livro na Bienal. Então, sempre tem alguma oportunidade aqui na UFAL de dar visibilidade ao programa, a gente está se inscrevendo para apresentar os trabalhos. Aqui as aulas inaugurais. A aula inaugural lá também a gente faz sempre convidando alguém representativo daquela área, daquela linha de pesquisa. Então, a professora Irandé Antunes, que é uma famosinha lá na área de letras, linguística, já veio fazer uma aula inaugural. O professor Marcelino Freire, que é um poeta, escritor. Então, a gente vai chamando pessoas que têm muita produção naquela área, naquela linha de pesquisa. A cada ano a gente vai dando uma ênfase sobre literatura, a questão das tecnologias, entre os professores do Carlos Xavier que trabalha com isso. Então a gente sempre faz esses eventos, assim como este, na aula inaugural. Bom, passando aqui para os desafios que eu queria destacar para vocês, desafios dos profissionais, né? Reforçar sempre essa insociabilidade, porque é ensino, mestrado profissional, tem essa diferença do acadêmico, que a gente trabalha com ensino, com a pesquisa e com a extensão, porque vocês estão lá fora, fora dos muros da UFAL, trabalhando, atuando. Um grande desafio nosso é acompanhar o trabalho dos egressos, para avaliar o impacto social do programa. Então, assim, a gente precisa sempre, e a CAPES cobra muito isso. Assim, onde estão os egressos que se formam nos profissionais? Né? Aquela dissertação que ele fez, aquele trabalho, está tendo algum impacto na escola dele? Então, sempre a gente tem que fazer esse acompanhamento, assim, criar uma estratégia para buscar esses alunos egressos, para dar esse feedback, então para voltar, para fazer um doutorado, enfim, é um desafio. Outro, que eu vou ter já como uma meta dessa nossa atuação lá no Profiletras, fazer um convênio desse ano, fazer um convênio com as secretarias de educação municipal e estadual. A gente precisa que os gestores saibam que o professor está aqui fazendo mestrado. Não sei se vocês vão sentir isso, a gente teve uma experiência de professor que às vezes está fazendo um projeto numa escola e o diretor muda ele de escola e compromete totalmente a coleta de dados dele. A gente já teve professor que se negou a assinar um termo de consentimento para ele fazer a pesquisa, para poder submeter o projeto ao comitê de ética. A gente às vezes tem um colega que tem inveja do outro que está fazendo mestrado. Enfim, a gente tem professor com 40 horas de sala de aula fazendo mestrado. Então, é muito difícil. A nossa ideia de fazer esse convênio é que as secretarias
vejam que esse aluno está aqui, esse seu professor está aqui, e possa ter pelo menos uma redução de carga horária para que ele possa dar continuidade ao trabalho. Eu gostaria muito que a Iraí estivesse aqui, mas a minha ideia é reunir os coordenadores dos profs para a gente tentar, junto com a Propep, fazer esse convênio com a Secretaria de Educação, pelo menos municipal ou estadual aqui, porque eu sei que tem muita gente que é de outros estados, né? A gente não vai poder atingir outros estados, mas pode ajudar o pessoal daqui. Dar visibilidade aos produtos destacáveis, né? Os produtos destacáveis na Sucupira são as dissertações que foram premiadas, ou esses produtos que o colegiado elege como os melhores realizados naquele programa, naquele ano. E aí a gente precisa dar visibilidade a isso em plataformas, no site da faculdade ou na universidade, precisa deixar isso visível, que ele possa circular entre outros professores. Garantir a mobilidade do mestrando nas unidades da rede. Porque um dos princípios do mestrado em rede é que você é de Alagoas e pode cursar a disciplina lá no mestrado na Bahia, pode cursar em Sergipe, mas como você pode cursar se as aulas são presenciais? Então, isso é um grande desafio, essa mobilidade. Às vezes você vem da Bahia para cá porque você está morando aqui, mas se as aulas não são remotas, não dá para alguém daqui assistir aula assim, em Aracaju ou em Salvador. Então, precisa pensar em como, sei lá, se alguma disciplina vai ser totalmente à distância, sabe, para que esse aluno possa cursar aquela disciplina em outro lugar. Porque em rede significa que todos têm a mesma grade curricular, né? É a mesma grade daqui que a gente tem no Ceará, no Rio Grande do Norte, no caso do Prof. Letras. Então, existe, inclusive, diretrizes para essa mobilidade. Mas precisa pensar assim, como realmente você pode sair daqui e cursar lá em Aracaju. Ampliar o número de vagas da seleção, as vagas são ditadas pela CAPES, então a CAPES diz que são apenas 10 para algumas unidades, então a gente tem uma demanda muito grande, então é interessante, assim, é um desafio aumentar esse número de vagas de ingressantes no mestrado. Avaliar o processo seletivo, como eu já pensei, a gente já viu que uma prova objetiva não é o melhor instrumento de avaliação. Estimular a publicação de artigos e livros pelos mestrandos em parceria com os docentes do programa. Também é um desafio, uma vez que os mestrandos, com essa carga horária alta que eles têm lá na escola, têm muita dificuldade de produção. Também são mestrandos que, às vezes, estão há muito tempo distante da universidade, têm muita dificuldade com essa escrita acadêmica. Então, precisa muito dessa parceria do orientador para fazer esse artigo, para descobrir revistas com editais, com submissões abertas, enfim, precisa estimular essa produção. Porque às vezes ele termina o mestrado e vai embora, quer descansar, não sei, some um pouco. A gente precisa ficar puxando ele para publicar esse trabalho que ele produziu durante os 2 anos no profissional. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Não sei se eu passei dos minutos que eu tinha pensado. Eu coloquei aqui a foto da Faculdade de Letras, que fica aqui na UFAL, né, lá no finalzinho, já indo para o RU, para quem não conhece, tem os dados da Secretaria. E a gente coloca como coordenadora, né, nessa função de coordenadora, no momento do Prof. Letras, se coloca à disposição para conversar com Silvana, Elisa, e a gente estreitar esses laços dos programas profissionais, buscando a melhoria e a visibilidade aqui na UFAL, tá? Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Fabiana, mais uma vez. Certamente, né, todos esses tópicos que você elencou aí, seguiremos eles, né, Luiz e pessoal. Muito bem, vamos passar já de imediato ao nosso convidado também, o professor mestre Oswaldo dos Santos, que é docente do Instituto Federal de Alagoas, né, a IACA, né, em Rio Largo agora, perdão, e é egresso, né, do Prof. Letras aqui da UFAL. Né, também um vasto currículo aí, a gente conversou antes, falei, estamos em casa, né, eu particularmente gosto de quebrar um pouco esse protocolo dessas situações, então acho que a fala, né, das pessoas, ela vai contando também um pouco sobre elas, melhor do que ficar lendo aqui
horas e horas, né, o currículo. Então, Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo pronto, né, aceite, né, o nosso convite. É sempre desafiador, ainda mais numa sexta-feira, né? Em Maceió, com o trânsito que temos. Então, obrigado de verdade. Obrigado, Silvana. Obrigado, Luísa, pelo convite. E, em princípio, quando eu soube, né, essa solicitação, esse convite, disse, caramba, eu vou voltar à educação física. Eu entrei na Universidade Federal de Alagoas em 82, acho que é. E existia uma coisa sensacional na época, que o curso de educação física, ele era convergente. Todos os cursos passavam por ele. Né? A gente participava, né, do programa, de conteúdos, de uma série de situações em educação física. Eu achava aquilo ali sensacional. Eu acredito que isso veio até acabar, né? Uma pena. Foi. Eu acho que não tem mais professor para isso. Já pensou vocês darem por todos isso os a necessidade de ampliar mais aqui os vários professores. E eu achava aquilo ali, eu disse, caramba, eu vou voltar para aquela época, né? E eu tive agora, aí quando eu cheguei aqui, eu veio uma amiga de velhos tempos, né? Como o Leite Silva, que é professor, ela foi minha colega, ela saiu também. E outra satisfação que eu tive foi, eu não lembro o nome da pessoa, de um de vocês aqui que falou que é professor da... O Passos? Não, professor, não, Passos eu tinha aluno dele, não Passos... mas é um professor aqui que ensina em Ferro Velho. Como você lembra? Na Padre Cabral? A Maria Mara, lá no ABC. No ABC, né? Eu sou de Ferro Velho, eu nasci em Ferro Velho, estudei na Padre Cabral. Caramba, que legal, né? Alguém vai se qualificar para voltar para a minha terra e dar uma contribuição sensacional, profissional. Então, parabéns. Eu fiz aqui um roteiro imenso, mas eu vou ver, né? Vou atender apenas um texto dele. Eu fiz um trabalho, a minha escrita foi sobre a produção textual no contexto da educação de jovens e adultos, no estudo de aspectos da textualidade das narrativas de experiência pessoal. Eu não quero entrar em detalhe, obviamente, mas eu passei 20 anos, né, como professor do município de Maceió e sempre fui professor da educação de jovens e adultos. Era uma paixão que eu tinha, ainda tenho essa paixão. E com o mestrado eu consegui não só exercer uma atividade profissional muito mais consciente, uma organização cognitiva muito mais elaborada. Além disso, eu percebia que aquele aluno meu, aquela clientela desse sistema educacional, precisava de alguma coisa diferente. Eu não nego a vocês que a escolha, né, quando eu escolhi fazer o mestrado, primeiramente isso foi muito bom para a minha titulação, na carreira do magistério municipal, mas duas coisas me fizeram avançar e fazer o mestrado. E olha que eu já tinha 37 anos de sala de aula. 37 anos de sala de aula, eu nunca tinha me preocupado, nunca tinha me inclinado a fazer, né, uma pós-graduação. Eu tinha feito, né, uma pós-graduação, lá de senso, mas o mestrado e o doutorado não estavam no meu horizonte. Mas eu cheguei a um momento em que eu precisava, de uma certa forma, associar a minha vida profissional, a minha atuação como professor de português, principalmente na ambiência das comunidades pobres. Eu fui professor na Chama Jaqueira, eu fui professor nos Amigos Palmares lá no Clima Bom. Eu sempre lidei, sempre tive inserido nesse contexto. Mas eu achava o seguinte,
caramba, eu acho que eu posso ir um pouco mais adiante. Embora nesses 37 anos eu tenha tido muitas experiências, muita produção, eu também fui professor nas escolas particulares, em Maceió, do Maranhão, de Santa Cruz, de História. Eu fui professor do IPAC, passei muitos anos ensinando o cara a fazer redação para o vestibular, para o Enem, produzir os meus textos, né, os textos roteiros, só isso. Mas aqui na lei eu sabia, Silvana, que um dia, pelo cansaço das ideias e da idade, eu iria ficar obsoleto. Eu sabia que eu senti que estava faltando alguma coisa. E o mestrado, e principalmente o mestrado profissional, que calhou bem em consolidar a minha visão como professor, porque eu tenho verdadeira paixão pela sala de aula, verdadeira paixão pelo magistério. Eu disse, caramba, se eu sou apaixonado, se eu gosto disso aqui, se isso aqui corre nas minhas veias, então por que eu não posso avançar? E o Prof. Letras me fez avançar imensamente em relação a isso. O Prof. Letras, o mestrado profissional, ele me recolocou como profissional. É impressionante isso. Até porque esse efeito social do programa profissional, ele talvez seja a coisa mais importante como resultado que vocês vão sentir brevemente. Inclusive, ao longo do curso, às vezes, uma curiosidade. Saía às sextas-feiras, depois das aulas dos meus professores, a Fabiana foi minha orientadora, eu saía das aulas dela, da Inês, do Aldir e do tal, eu saía com vontade de aplicar algumas atividades lá na escola, quer dizer, o mestrado era vivo para mim. E uma dica que eu dou é transforme isso. Vá canalizando o que você está vendo nas disciplinas, vá canalizando para a sua atuação profissional, que você vai sentir gosto. Um gosto doce, de exatamente sentir que aquilo está fazendo efeito e que você está tendo responsabilidade não só acadêmica, mas, acima de tudo, profissional e social. Porque eu acho que o profissional, o mestrado profissional, ele tem essa virtude, né, de colocar, de fazer você se imiscuir naquilo que você, né, você mergulhar naquilo que você há tanto tempo, há quase 4 décadas no meu caso, e eu achava que eu já tinha feito demais. Né? Eu achava que eu estava... Bom, era tudo o que eu poderia ter feito. Não, absolutamente não. Então, essas situações vieram exatamente justificar a minha escolha. Algumas dificuldades eu tive, né? Nós tivemos. Eu era muito homem da turma de 12 pessoas, eram 11 mulheres. Imagine a pressão, né? Eu era o mais velho e idade e experiência em sala de aula. Eu achava, Silvana, que eu seria, sei lá, fonte de inspiração para elas. Mentira total. Cara, o que eu aprendi com essas meninas foi um negócio assim sensacional. E tinha gente até do sertão, né, Fabiana? Gente do sertão, lá da escola, lá do Olho d'Água das Flores. Eu ensinava lá no Zumbi, gente ensinava lá na Grota do Cigano. Eram tantas experiências que eu disse, eu olhei assim, cara, sinceramente, como foi o que fez pensar que em quase 4 décadas, né, não ter avançado os meus estudos? Então, se vale uma dica, tem uma coisa que entre vocês têm que formar essa turma numa família, cara. Transformem vocês uma família. Porque esse contexto humano, eu sei que a ciência não lida muito com os afetos, mas eu acho que
no intervalo mesmo do conhecimento, né? Nos corredores, nos bate-papos, vocês têm que se fortalecer. Porque sempre tem alguém que sabe mais que você. Sempre tem alguém que sabe mais que você. Então você vai pescando, você vai colando aquilo ali. E você chegou lá, a nossa turma foi muito entrosada, a gente Fazia lanches, né? Fazia os lanches. trazíamos os nossos lanches, Fazia compartilhar. o coffee break, para nós era um momento de compartilhar as nossas mágoas, as nossas alegrias, aventuras e tal. E era assim, nós fizemos uma grande família. Vocês vão sentir, e se vocês fizerem isso, olha, vai dar gosto de voltar aqui. Vocês têm sextas-feiras, vocês vêm às sextas? Os encontros são mais espaçados, né? Não é toda sexta-feira. E essas situações, por exemplo, que, de uma certa forma, tudo isso me trouxe esse afeto, esse calor humano, mas sem esconder as nossas divergências, sem esconder os nossos embates, as nossas discordâncias. Isso é muito humano, muito profissional, né? Sem problema nenhum. Mas quando a gente constrói esse lado afetivo, essas questões das diferenças, elas são muito mais administráveis do que se houver uma cara feia, entende? Se houver cara feia. Então, aí veio uma pandemia. Eu tinha já feito uma escrita, né, com o auxílio luxuoso da Fabiana, e a pandemia veio, eu não continuei a coleta de dados, que é exatamente os textos dos meus alunos, né? E pelo isolamento, eu tive que interromper, mas eu tinha feito assim, muita coisa, eu acho que 60% ou 70% da escrita. Então me veio à cabeça, juntamente com a Fabiana, de eu fazer um produto. Então eu fiz uma espécie de uma sequência didática, nós chamamos de caderno de atividade. E também tem um apelido chamado de ateliê de escrita. Nós criamos, né, essa ideia para ajudar, orientar o professor de língua portuguesa a ensinar o aluno da EJA a escrever. Cara, isso me deu uma alegria imensa. Esse cara nunca imaginava que eu poderia ter feito isso. Né? Então, a pandemia, por incrível que pareça, ela foi amarga, mas eu acho que nós conseguimos ganhar, superar, e talvez aproveitar esse sofrimento para um ganho. Aí o meu trabalho teve 237 páginas, né? Porque eu já tinha feito a escrita, já tinha feito uma base teórica razoável, e agora nós vamos fundamentar esse produto. Porque não era como a Fabiana agora falou, não é um produtozinho aqui ali, coisa e tal, que você faz, vai dar um aplicativo, não é. É base teórica, referência, estudo, não é? Então eu acho que na pandemia, a pandemia teve essa coisa paradoxal, né? E tem uma coisa seguinte, os finais de semana de feriadões, esqueçam. Lista de desafios, final de semana. Vai ser pessimista, mas não é verdade. Eu fiquei assustado. Quem disse isso foi a Inês Matoso. E eu sempre fui morrendo, sempre gostei da pandemia, sempre vai ser possível. Do caramba, eu vou ter que estar. Então teve que parar tudo, porque os feriadores, os finais de semana, eu aproveitava exatamente para atualizar a minha escrita, porque ao longo da semana eu trabalhava, visitava, e a minha família, minha esposa e meus filhos, eu via somente na hora de jantar, de almoçar. Assim, tá na hora, eu batia lá no quarto, tô indo. Tinha dia que eu começava a escrever 7 horas da manhã, meia-noite eu ainda estava dedilhando as últimas palavras, né? E a Fabiana, pelo amor de Deus, sabe? Calma, né? Ela sabia que eu era muito
ansioso, muito agitado, até porque, não só para contribuir também com a vida dela, a agenda dela, que não é fácil, mas também porque eu sempre gostei de ver as minhas tarefas muito bem, sei lá, elas devem estar sempre postas a uma reavaliação. Eu não sei lidar com uma vida de limite assim. Teria que, daqui a 2, 3 dias, fazer isso. Então, quando menos esperava, a Fabiana ligava a gente no WhatsApp. Eu já fiz isso. Eu não precisava, não. Olha, eu só vou fazer isso na próxima semana. Eu disse, não, Fabiana, já está tudo pronto. Você aí, né? Tem a sua caneta aí. Então, é uma questão pessoal, obviamente. Mas eu novamente, se vale uma dica, não deixe acumular. Não deixe. Vai. Todo dia, sabe? Todo dia. Vai lá. Vai fazendo. Não deixe acumular. Né? E claro que torcemos que vocês não tenham nenhum problema pessoal, de saúde, etc. Se não tiver, vale a pena esse esforço. E você não deixar acumular. Porque quando você acumula, você termina entrando numa angústia muito grande e você termina desistindo. Você não vai dar conta. Isso é uma coisa natural. Eu sei que a angústia ela tem que fazer parte da vida de vocês. Eu sei que vocês estão assim, ainda, né? Estão angustiados. Quando eu entrei, disse, meu Deus do céu, qual o recorte que eu vou ter dessa? Milhões de coisas na minha cabeça, que é a minha experiência, etc. O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou buscar aquela agulhazinha, aqueles tripos, aquela agulhazinha do palheiro lá da minha pesquisa? Que recorte? Rapaz, isso me deixava louco. O mestrado todo é uma angústia só em várias camadas. A primeira camada é essa da dúvida, se você não sabe. Depois é a angústia de você já achando aquela agulhazinha do palheiro, fazer coisa. Né? Mas eu acho que esse sentimento de angústia, ele motiva, ele impulsiona você. Porque se você entrar numa zona de conforto mental, você não faz nada. Não faz nada. Sofrer mentalmente não faz mal. Não faz mal. O sofrimento cognitivo não faz mal. Porque o conhecimento não é apenas leitura, o conhecimento é estudo. Né? Eu estou avançando aqui. Vou avançar. A orientadora já conhece. A experiência se vocês quiserem, se quiser ruim, por exemplo, eu tenho algumas questões, mas eu já falei aqui, já dei uma. Você falou que seu trabalho foi premiado, essa angústia toda rendeu, você vai dizer. Foi isso. Mas foi premiado, agora teve o concurso, teve um prêmio da UFAL de teses e dissertações, a gente escreveu o trabalho dele, aí ele ganhou com a melhor dissertação do mestrado profissional. Eu escondi essa parte aqui no meu roteiro. Mas deixa eu dar um pulozinho aqui, que eu quero falar. Já são 6 horas. Eu quero falar desses desafios, né? São poucos. Eu tenho um desafio ainda que é prosseguir no meu doutorado, mas a minha vida profissional precisa se reposicionar ainda. Eu tenho muita coisa para fazer, dar conta e tal, e eu estou ainda vislumbrando o doutorado. Né? Com certeza eu vou prosseguir. A minha ideia é exatamente de dar respostas àquelas perguntas que eu ainda faço sobre o meu trabalho. Vocês vão terminarem o mestrado, se vocês entrarem com 10 perguntas, vocês vão sair com 100. Vocês vão sair com 100 perguntas. Né? Então, isso eu quero dar, de uma certa forma, prosseguimento para dominar metodologias e etc. Né? Entrar mais nessa vida acadêmica. Quais foram as contribuições do mestrado? Bom, eu achava que o mestrado ia ser apenas uma etapa da minha vida profissional, mas de repente mudou completamente a minha visão de ser como profissional. O mestrado foi fundamental, transformou a minha vida como profissional. Eu até então achava que as coisas poderiam ser feitas a toque de caixa, mesmo. Quando eu digo a toque de caixa, não estou falando de responsabilidade, não. Mas eu sempre, como professor de língua portuguesa, redação e literatura, eu sempre achava que o que eu tinha aprendido bastava na formação, nas minhas leituras, na
nas minhas produções, eu produzo, eu faço crônica, eu faço conto, eu faço um montão de coisa. Mas eu precisava exatamente saber como é essa produção científica e ter me ajudado nessa questão. A grande contribuição que o mestre sala de aula, ele é cercado de estudos, de aprofundamento, de transversalidades. Ou seja, até mesmo depois do mestrado, o mestrado me inspirou nisso. Inclusive, todos os meus conteúdos, eu elaboro as minhas avaliações, eu elaboro, eu pego na internet, tudo eu tenho autoria. Eu sinto gosto de fazer isso. E o mestrado me inspirou nessa questão. Eu não sei se vocês passaram por essa experiência, mas quando após o mestrado, por exemplo, até questões linguísticas, assim, bastante superficiais, como o uso dos porquês, que até hoje quase que a gente não sabe utilizar. Então, até isso eu criei uma metodologia de ensino que faz o aluno não decorar esse conteúdo, por exemplo. Eu entro em todos os setores, todas as áreas de conhecimento, para deixar o aluno com a referência de conhecimento cognitivo. Então, o grande ganho, a contribuição que o próprio Lieto deu, foi exatamente pensar sério na minha profissão. Pensar de forma acadêmica. Sim, é possível sim, que eu fazia isso. As minhas aulas tinham esse curso para um aluno da EJA. Eu conseguia, claro, com as devidas adaptações, né, considerando as devidas circunstâncias, etc. Mas eu conseguia, eu sabia que eu estava passando ali tinha um efeito de conhecimento mesmo, não era só o decorar. Porque decorar, você sabe, você faz aquilo, você tira a técnica pela prova, mas no outro dia você não sabe. Isso não me interessava, né? Então o próprio Lucas me deu essa inspiração. Bom, o educador físico, ele não deixa a gente parar. Não deixa a gente parar, mesmo quando a gente tem vontade de desistir. Então, vocês estão de parabéns, vocês fazem parte de uma área fabulosa, né, que toma conta do corpo, da mente, e vocês, acima de tudo, esse talvez seja o nosso grande orgulho, vocês são educadores. Isso é claro. Obrigado. Muito bem. Que tarde, né, meus amigos, minhas amigas? Eu agradecer, né, de coração. Fica um prazer conhecer a Fabiana, conhecer o Oswaldo, né? Estou chegando na UFAL, né? Eu acho que estou falando desse já. Agora já tem 2 anos, né, Gustavo? Mas, enfim, né? Começando, né, uma trajetória aqui na UFAL e conhecer, né, colegas de outros institutos, de outras faculdades também, né, ajuda, né, a gente ir aí, estreitando laços. Né. Muitíssimo obrigado, né, adoraria a gente passar aqui mais 1 hora debatendo, enfim, mas o estender do horário, né, acho que também pedir desculpas, né, aos dois, acho que a gente se emocionou um pouco também pelo momento, né, do mestrado profissional. E dizer, mais uma vez, né, como disse agora há pouco a Fabiana, que também, né, sejam sempre bem-vindas ao IF. Né, acho que o fato de estarmos, né, agora nessa reorganização, né, educacional, né, que o Brasil vem passando, e nos colocar, né, estarmos juntos na área das linguagens, é uma sinalização, talvez, do quanto que, né, falar e escrever, né, também são gestos corporais, né, que é algo que para nós é muito caro. Né? Então, a gente pensar junto, né, pensar esse ser humano integral, esse ser humano
que escreve, pensa, se movimenta, né? E existe, né? Existia uma linguagem, né? Então, enfim, a gente pensando junto, anotei aqui, né? Estaremos juntos amanhã o dia inteiro, né? Eu e a turma. Então, enfim, acho que era isso. Desejar uma boa noite, né? Tem um videozinho, Fê, se você puder passar, né? Mas, enfim, é um vídeo informativo sobre o PROEF, né? A Fabiana trouxe, né, muitas das informações, enfim, fez esse trabalho, inclusive, de buscar, né, muitas dessas informações. Muito acho que a gente pode encerrar com o vídeo, né, quem tiver interesse, assistir, e agradecer, né, a presença de todas e todos, né, dos alunos que aqui estão, dos docentes também. Obrigado, Fê, também, você, aí, no fórum, né, agradecer os meninos do Remix, né, do grupo de estudos que estão fazendo aí a fotografia do evento, né, então também agradecer essa galera que está trabalhando. Eu fui ler essas páginas também. A gente pode descer? Pode, né? Pode.